obras maravilhosas do Senhor. Mais um dia do nosso devocional Vivendo em Equilíbrio. E a nossa passagem de hoje é lá no Novo Testamento, João, capítulo 4, versículo 27, que fala assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Maravilhosas. Essa passagem aqui, esse capítulo, na verdade, do versículo 1 ao versículo 26, fala da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, toda aquela conversa do que ele falou sobre ela e que ela ficou super surpresa. Então, mas o que me chamou mais a atenção foi justamente o versículo 27, que é quando os discípulos estão voltando da cidade, porque eles tinham ido até a cidade, e Jesus tinha ficado lá no poço de água e conversando com a mulher samaritana. E aí, quando os discípulos estão voltando, eles veem Jesus conversando com uma mulher e ainda por cima samaritana, o que não era algo normal de se acontecer, né? E por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles não tinham uma boa relação, era como se fossem inimigos. E por ser mulher também, que não era algo normal homens conversar assim tão fácil assim com mulheres naquela época. Então, isso aconteceu e eles olharam, eles ficaram surpresos, os discípulos, porém eles não ficaram perguntando a Jesus, tipo: Jesus, o que é que tu quer saber com essa mulher, né? O porquê tu tá conversando com ela? Os discípulos em nenhum momento fizeram essas perguntas para Jesus. E poxa, quantas vezes na nossa vida nos surpreendemos ou até mesmo nos entristecemos com situações da nossa vida e a gente faz milhões de perguntas para Deus. Deus, mas por que você está fazendo isso comigo? Deus, mas para que você está fazendo isso comigo? Ai, mas por que isso? Por que aquilo? Quantas perguntas enchemos Deus do porquê que Ele está fazendo determinada situação. E aqui é nítido que Jesus, ele tinha um plano ao conversar com aquela mulher samaritana. Não é à toa que quando ela sai dali, ela vai direto contar para todo mundo o que aquele homem tinha falado, do que ele tinha falado de coisas que ninguém sabia, que ele não sabia, porque ele não conhecia, né, ela. E ela ficou surpresa e ela começou a contar para todo mundo do que ele tinha falado, do que Jesus tinha falado com ela, sabe? Do que da água, do poço e da água que ele pode proporcionar para ela. E aí, Jesus, ele tinha um plano ao conversar com essa mulher samaritana. Então, maravilhoso, o que eu quero falar para você é que Jesus, ele tem um plano ao fazer determinada situação na sua vida, a ter essa determinada situação. Muitas vezes você não entende, muitas vezes você fica surpresa, fica de boca aberta, diz assim: Deus, e dá vontade de perguntar, né? Mas por quê? Mas os discípulos ali naquele momento não perguntou. Por quê? Porque eles estavam confiando que Deus tinha um plano para fazer através da conversa com aquela mulher. Eu acredito que os discípulos, depois de muitas vezes questionar Jesus, eles chegaram a um momento e disseram assim: não, com certeza ele sabe do que ele está fazendo. Com certeza Jesus, ele não dá ponto sem nó. E na nossa vida maravilhosa é assim. Pare de se questionar, pare de questionar a Deus do que ele tem feito na sua vida. Eu também eu falo que eu sou porque de vez em quando eu questiono a Deus por algumas situações. Porém, eu aprendi a parar de questionar. E eu uso hoje em dia uma frase, que a frase diz assim: Deus está me preparando para algo. Sempre que tem alguma situação, ou boa ou ruim, porque às vezes até as coisas boas eu ficava me questionando: Deus, mas eu não mereço, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E quando era uma coisa ruim naquele momento, eu dizia: Deus, mas por que eu tenho que passar por isso? O que está acontecendo? Por quê? E aí eu aprendi a não questionar e dizer: Deus está me preparando para algo. Então, maravilhosa, mude os teus questionamentos
questionamentos por uma frase, como por exemplo, a que eu falo. Deus está me preparando para algo, porque Deus está te preparando, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano com as situações que acontecem na sua vida. Os planos de Deus são muito maiores e os planos de Deus não é para nos causar danos, mas para nos fazer prosperar e a esperança de um futuro. Então, maravilhosa, Deus está te preparando para algo. Vamos orar juntas? Fecha aí teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh Pai, muito obrigado por mais um devocional, muito obrigado por mais uma palavra, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor falar aos nossos corações, Senhor. Oh Pai, eu te peço, Senhor, que possamos ser mulheres mais confiantes em Ti, Pai, mais confiantes em Teus planos, oh Pai, confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós, confiar que os Teus planos são maiores e melhores, confiar que os Teus planos não são para nos causar danos, mas planos da esperança de um futuro e para nos fazer prosperar, Deus. Então, Pai, que possamos confiar mais e mais em Ti. Que possamos parar de nos questionar, de estar sempre te questionando por algo que o Senhor está fazendo ou deixando de fazer, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que o Senhor está nos preparando para algo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosa. Glória a Deus. Aproveita, já pega aqui esse vídeo, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir esse devocional, precisa ser encorajada. Comenta aqui o que é que você achou, qual a frase que você vai usar a partir de hoje, ao invés de ficar questionando a Deus pelas situações. E curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer e a palavra de Deus cada vez mais ser levada a milhões e milhões de pessoas. Tchau, tchau, maravilhosa. Até o próximo vídeo.